Vamos então dar sequência, vamos fazer aqui a programação do nosso botão de cancelar, seleciona ele, né? E aqui ao clicar você vai trabalhar a macro inserida. Ele está funcionando já aqui como fechar a janela, que ele vem com esse padrão aqui, né? Pode deixar essa opção mesmo. Aqui nome do objeto, né? Se ele quer que pede para salvar quando for fechado, ok, pode deixar também que quando você clicar ele vai fechar a janela e se você tiver digitado alguma coisa ele vai pedir para salvar. Aqui você pode colocar também, ó, nós temos o tipo de registro, né, e temos aqui o nome de registro. Então aqui você vai ter algumas outras opções para ele trabalhar, onde você pode definir esse tipo de objeto, né? Se você quer, por exemplo, que ele trabalhe aí com formulário, relatório, então você pode definir qual tipo de objeto é e o nome desse objeto. E assim como a opção também aí de salvar, né, para poder definir se você quer que salva ou não ao finalizar. Se quiser pode definir aqui, ó, como formulário, né, e o seu formuláriozinho aí. Beleza, vou salvar aqui. Já já a gente testa ele. Vamos para o de salvar. Também tem uma máquina inserida que salva aí, né, os objetos e avisa. Então, por padrão, ele faz justamente isso. Mas eu posso deixar aí também, né, com a ação fechar a janela. Ele também está com ela aí, porque após ele salvar, ele pode fechar também essa minha janela. Eu posso fazer aqui o seguinte, né, vamos adicionar outra ação também para ele trabalhar, que vai ser ao ocorrer erro. Então aqui nós vamos ter algumas ações. Se não estiver aparecendo todas, por exemplo, você pode clicar aqui, ó, mostrar todas as ações. E aí você não vai ter esses problemas de ter uma ou outra ação aí, né, que não vai ser exibida. Então aqui ao ocorrer erro, ele já mostrou. Eu posso criar algumas condições aí, né, quando ocorrer um erro. Aqui ele tem o ir para, ele vai ter aí, né, um nome de alguma macro que eu possa estar definindo, né, ele vai ter aqui falha, então eu poderia estar trabalhando essas informações aí caso ocorra algum erro. Eu vou fazer é deixar ele, né, para a próxima aí mesmo. Aqui eu poderia então trabalhar, né, alguns outros valores, né, colocar, por exemplo, condições se o que? Eu poderia montar uma condição falando que se algum campo da minha tabela, né, deixa eu ver ali, por exemplo, o nome de usuário. Se o nome de usuário ele for nulo, ele não receber valor, aí eu adiciono uma ação de caixa de diálogo, caixa de mensagem aqui, ó, que me dá uma mensagem, né? Preencha o campo de usuário. Aí vai deixar aqui eu escolher alarme sonoro, né? O tipo, se é uma caixa de informação, é uma caixa de aviso, o título dessa caixa, campos em branco, por exemplo, campos mal preenchido aí, né, incorretamente. Aqui eu tenho que definir, né, se, por exemplo, o que? Se você vai ter uma função que chama nulo, e aqui dentro dos parênteses ele coloca o campo, parênteses colchete. Então, se o nome do usuário é nulo, ele tem que mostrar isso para mim. Aí a mesma coisa que eu posso fazer, ó, novamente, se é nulo qual campo? Por exemplo, o meu campo de senha. Então, eu vou ter aqui o campo senha, usuário, porque ela também não pode ser nula. Se ela é nula, adiciona uma caixa de mensagem. Então, nós vamos ter aqui a mesma opção para ele, ó. Preencha o campo senha. Ok. Pode ser o tipo aqui de informação também. E o título aqui, preencha os campos. Ok, é só o título da caixa ali em si. Vamos verificar aqui para a gente poder testar, né? Então, vou rodar o modo formulário. Ó, vou digitar só o usuário e tentar salvar. Deseja salvar as alterações feitas no design do formulário usuários? Então ele está permitindo aqui, ó, não deixou, né, até então. E depois ele mostrou a caixa de diálogo, preenche os campos, né, e preenche o campo senha. Só que, o que aconteceu? Ele me mostrou e continuou executando o formulário. Por quê? Vamos fechar a tabela e vamos abrir ela aqui novamente. Ó. Opa, eu abri o form, não é o form que eu quero. É a minha tabela. Então, ele salvou, né, fechou e me mostrou a mensagem. Eu estou com ele salvo aqui. Ó. Não posso, então, permitir
com que ele salve as linhas. Ele está salvando ela aqui. Então nós precisamos corrigir essa informação, né, da macro para que ele mostre a mensagem, mas aborte aí, né, ao salvar.